Vamos lá, pessoal, exemplo. Então, exemplo número 1. Como é que a gente faz? Saca só. Represente o gráfico das seguintes funções. Letra A, f de x igual a x quadrado menos 5x mais 4. Vamos recordar pelos passos? Qual que é? Primeiro passo, achar as raízes. Segundo passo, achar a concavidade. Terceiro passo, achar o quê? O vértice. E o quarto passo, achar aquele tal de eixo de simetria. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá. Então, primeiro passo. Vamos lá. Achar as raízes. Para achar as raízes, basta sempre fazer f de x igual a 0. Ou seja, x quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Perceba que quem multiplica o x quadrado é o a, né? Portanto, vai ser 1. Quem multiplica o x é o menos 5. E quem multiplica o cara que não tem x, desculpa, é o 4. Achando discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac, ficará com menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, portanto vai ficar 25 menos 16, o discriminante vai ser 9. Feito isso, nós temos que achar as raízes. A gente vai usar isso aqui em dois momentos, para achar as raízes, para achar o tal do vértice lá. Então, perceba que x não é a mesma coisa que menos b, mais ou menos raiz quadrada discriminante sobre 2a. Então vai ter menos b, que é menos com menos 5, mais ou menos raiz quadrada discriminante, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Portanto, nós temos o x1, que é 5 mais 3 sobre 2, que vai dar 4, e o x2, que é 5 menos 3 sobre 2, que vai dar 1. Então achamos duas raízes reais distintas porque o discriminante é maior que zero, delta maior que zero. Segundo passo, qual que é o segundo passo mesmo? É facinho, né? Achar o que é a concavidade. E a concavidade dela, ela vai ser o quê? Como o a é maior que zero, porque o a deu 1 e 1 é maior que zero, sabemos que a concavidade é voltada para cima, ela está sorrindo. E aí nós vamos fazer o terceiro passo. O terceiro passo é tal daquele vértice, né? E como é que acha o vértice mesmo? Tem que achar o x do vértice e o y do vértice. Então o x do vértice é menos b sobre 2a, que é menos 5 sobre 2 vezes o a, que é 1, portanto vai ficar 5 sobre 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, que vai ficar menos 9 sobre 4 vezes 1, que dá menos 9 sobre 4. Pronto. Então nós fizemos aqui, olha que legal. Esse é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E o tal do eixo simetria. O eixo simetria, que a gente falou mesmo, ele passa sempre no vértice, não é isso? E ele é paralelo ao eixo y, tá? Mas para ver isso aí, vamos fazer o gráfico ajuda beleza isso aí. Então vamos imaginar aqui, olha que bonitinho aqui, vou colocar o gráfico para cá. E vamos lá fazer. Primeira coisa, vamos lá? Quais são as raízes? 1 e 4. Então, 1 aqui e 4 aqui. Foi isso? Então aqui tem uma raiz, é o x1, aqui tem outra raiz, que é o x2. Segundo passo, qual que é? Concavidade voltada para cima. Então eu sei que a parábola está passando esses dois pontos e ela está com concavidade voltada para cima. Assim. Agora, observe. Está vendo esse ponto aqui? Esse ponto aonde corta o eixo y? Que ponto que é esse? Ah, é igualzinho lá na reta. Na reta não é um termo independente que corta o eixo y? Perceba, então aqui, ó, corta em onde? Em 4, que é o termo independente. Pode até falar que tem 5 passos, mas esse é tão simples que eu até coloquei dessa forma bem ingênua aí. Agora, veja que o vértice, que é a parte mais inferior aqui, o vértice, ele terá o x do vértice, que é quanto? 5 sobre 2, e o y do vértice, que vai ser menos 9 sobre 4. Menos 9 sobre 4. Olha lá. Lembre-se do tal do eixo de simetria? Cadê o eixo de simetria? Está aqui, olha. Ele garante que quando só você for fazer a parábola, e ele te deixa até para fazer o eixo de simetria com forma mais de
retificação, de confirmação, ratificação, se a palavra está correta ou não. Então daqui para cá ela é igual de lá para cá. Igual não, ela é simétrica, né? Olha que a mãozinha ela encaixa aqui, tá vendo? Olha lá. E lembre-se que a parábola ela não tem um ponto aqui, ela não é bicuda, ela não faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui, tá vendo? E ela também não é um U, que essas linhas são paralelas. Isso aqui são os ramos dela que vão sempre abrindo. Legal? Então, isso aqui foi o exemplo número 1 de parábola. Ah lá, deixa eu sair um pouco da frente para você parar o vídeo e anotar. Vamos para o exemplo número 2, ver o que acontece. No exemplo número 2, vou fazer os mesmos passos. Quais são as raízes mesmo? 1 e 4, né? Como é que calcula a soma das raízes? 1 mais 4 dá 5, divide por 2. Então o x do vértice nada mais é do que a média aritmética das raízes. Existe uma outra maneira de achar as raízes de uma equação segundo grau. É por soma de raiz e produto de raiz. Como é que calcula a soma das raízes mesmo? Não é menos b sobre a? Se o x do vértice é a média aritmética das raízes, significa dizer que x1 mais x2 é você pegar o valor da soma delas, que é menos b sobre a, e dividir por 2. Portanto, vai ficar menos b sobre 2a. Daí o processo da fórmula ser menos b sobre 2a. O y é fácil, não é fácil, é bem trabalhoso para fazer. Mas se você colocar esse menos delta sobre 4a lá na função ax mais bx mais c, você vai encontrar exatamente o y no vértice, que é bem trabalhoso. Mas essa aqui é facinho de mostrar, tá? E vamos para a letra B então, para ver como é que faz. A letra B, vou pegar um exemplo aonde acontece o seguinte. f de x igual a x² menos 2x mais 1. Na hora que você vai fazer achar as raízes, primeiro passo, achar as raízes, né? Achar as raízes significa igualar a zero. Igualar a zero significa achar as raízes dessa equação por Bhaskara. Menos 2² menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o discriminante é 4 menos 4, da onde o discriminante vai ser 0. E as raízes é menos o menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 1. Por quê? O a que multiplica é 1, o delta deu 0. Aí olha que interessante, se soma 0 subtrai 0, não muda a raiz é a mesma. Observe que se isso vai dar 2 aqui, mais ou menos 0 sobre 2, menos com menos dá mais 2, raiz quadrada de 0 é 0, 2 mais 0 vai dar 2, por 2 vai dar 1. E 2 menos 0 vai dar 2, por 2 vai ser 1. Então as raízes são o quê? Reais e iguais. x1 igual a x2 vai ficar 2 sobre 2, porque somar 0 ou subtrair 0 não faz diferença. Olha lá. Isso significa que a parábola vai ter um perfil diferente, você vai ver. Segundo passo, qual é o segundo passo mesmo? A tal da concavidade. E qual a concavidade dela? De novo, a concavidade foi para cima, não é? Porque o a que multiplica é 1. Tá vendo? O a aqui é 1, o b é 2 e o c. O b é menos 2 e o c é 1. E aí nós vamos ter o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo mesmo? Achar o vértice. E o vértice ele vai ter o x do vértice, que é menos b sobre 2a, que vai ficar menos 2 sobre 2 vezes o a, que é 1. E o y do vértice, ele vai ser quem? Ele vai ser menos delta sobre 4a. Ué, se o discriminante deu 0, fica menos delta sobre 4 vezes 1, que vai dar 0. Já apareceu uma coisa bem interessante na nossa relação. Você vai ver já já no quarto passo. Vamos fazer, em vez de fazer o quarto passo, vamos fazer direto o gráfico aqui e mostrar como é que ele vai ficar. Esse gráfico bonitinho. Olha lá. Nós sabemos agora que nós temos o quê? Duas raízes reais iguais. Então só tem duas raízes, que elas são na mesma posição. Então x1 é igual a x2, que é igual a quanto? A 1. Olha lá. Então não vai cortar em dois pontos, ela vai cortar em um ponto só. Mas por quê? Porque o discriminante foi igual a 0.
As raízes são reais e iguais, não é assim? Olha lá a outra situação. A concavidade é voltada para cima. Não é isso? Porque o AD é positivo. E aonde? Está vendo o termo independente aqui? O termo independente não é 1, então ela vai fazer isso aqui, ó. Como é que eu sei que a parábola tem esse jeitão? Primeiro, olha o eixo de simetria aqui. Ele passa pelo vértice, que o vértice, inclusive, foi igual às raízes, olha lá. E o y do vértice vai ser quanto? Vai ser 0. Olha! Então nós temos aqui a seguinte característica. Espera aí. Vamos lá. Se o discriminante for maior que 0, vai passar em duas raízes diferentes. Se for igual a 0, passa em uma raiz igual. E se o delta for menor que 0, o que será que acontece? Vamos ver no próximo exemplo, no próximo vídeo, tá ok? Até daqui a pouco.